Você já ouviu falar sobre rigidez excessiva? Eu tô aqui para falar com aquelas pessoas que são rígidas demais com elas mesmas. Aquele tipo de comportamento que a pessoa não consegue se perdoar, sabe? Isso pode ter a ver com um sentimento inconsciente de culpa. Isso pode surgir pela forma como a gente recebeu as coisas que aconteceram com a gente. O que eu quero dizer é que, às vezes, alguém não teve a intenção de chatear essa criança, de humilhar, de expor, mas essa criança se sentiu assim quando ela era pequenininha, na primeira vez que ela tentou alguma coisa. Então, aí, o que surge? Imagina que em alguma situação, pelo medo da punição, pelo medo do excesso, ai meu Deus, pode ser que aconteça alguma coisa muito ruim em virtude disso que eu tô fazendo. Então, a criança tentou e foi exposta, a criança viveu alguma coisa que superou a capacidade dela de lidar com aquilo, superou os recursos que ela tinha, a maturidade que ela tinha naquele momento para lidar com aquela situação, foi tão estressante, tão traumático, que muitas vezes a criança paralisa. Acontece o medo da punição quando os pais também são exageradamente rígidos, porque é possível, pais ou cuidadores, a falta de habilidade de lidar com as frustrações, que também tem a ver com o excesso de expectativa. Pode ser que essa criança pense assim que ela tem que acertar, que ela tem que agradar os pais. Pode ser que a criança se coloque nesse lugar, não quer dizer que alguém falou para ela, você tem a obrigação de me agradar, ou você existe porque, sei lá, eu permiti, você me deve. Não, não quer dizer que alguém falou isso para essa criança, mas quer dizer que de alguma forma ela foi se encaixando nesse lugar. Altas expectativas e inclusive acontece dos pais esquecerem completamente como que era quando eles eram pequenos, como foi quando eles aprenderam a fazer alguma coisa, e daí eles acabam exigindo dessa criança ou adolescente que ele acerte na primeira. Que algumas coisas que já estão óbvias na cabeça do adulto sejam óbvias também para a criança ou para o adolescente. Digamos assim, que a mãe sempre lava a louça, e daí um belo dia ela decide que é para o filho lavar a louça. E ela espera que o filho lave como ela lava, porque ela faz isso todos os dias, né? Porque ela tem muita experiência. E não quer dizer que o filho vai fazer exatamente a mesma coisa como a mãe espera que ele faça, né? Mas pode ser que a expectativa da mãe esteja ali nas alturas, e pode ser que o filho se frustre porque ele acha que ele fez um negócio muito legal, que ele concluiu, que foi pela primeira vez, e a mãe fala: nossa, mas você viu que isso aqui ficou sujo? Poxa, mas e assim, naquele momento, como era a primeira vez que ele fez aquilo, pode ser que ele não tivesse recurso para lidar com esse retorno negativo da mãe, né? Esse feedback que chega lá e fala: mostra só as falhas, não aponta, poxa, que legal que você concluiu e não sei o quê. E infelizmente ou felizmente, tem uma fase na vida que a gente não tem essa capacidade ainda, né? Que a gente não amadureceu a ponto de receber as críticas e falar: não, eu sei que eu fiz grande parte do processo, mas parte do processo não foi ok. Então eu vou ter que refazer. Só que isso pode ser tão frustrante, dependendo da forma como se lida dentro de casa, dependendo também da forma como a criança recebe, que daí isso pode gerar um trauma a ponto da criatura não ter mais vontade de fazer nada, né? Isso pode gerar também medo dos pais, ou seja, aí você fica com medo de autoridade na vida adulta, você fica com medo de se expor, você fica com medo de falar em público, porque você tem medo de se sentir envergonhado, você se apavora nessa situação, né, de que, e se eu falar alguma coisa de errado, vão rir de mim, eu vou ser ridicularizado, né? Então, aí a gente acaba criando uma série de travas no comportamento que faz com que a pessoa não queira mais. E outra coisa também, esse negócio de jogar na cara. Nossa, porque aquele dia, porque eu te falei que era assim, que era assado, e você não fez, porque você não me ouviu, não acertou porque você não fez o que eu tava falando. Ou, eu te falei, sabia, eu te falei. Não é legal. Enfim, quando essa criança ou adolescente tem muito medo dos pais, acontece uma repressão de energia, porque às vezes o filho, ele pensa coisas diferentes dos pais. E não necessariamente é porque os pais são ruins ou porque a forma que os pais ensinaram não funciona, é só porque ele é um indivíduo diferente. E existem alguns pais que não sabem lidar com isso, que eles fizeram exatamente aquilo que os pais deles esperavam, então eles acabam
jogando pro filho uma repetição, esperando no mínimo que o filho repita aquilo que eles fizeram. Só que isso gera uma tensão interna muito grande, porque imagina que você tem o sonho de escalar o Monte Everest. E o seu pai não concorda com isso, não compreende, fala que se você for fazer isso, você deixa de ser filho dele, você deixa de receber herança, você deixa de conviver com ele. E na verdade, assim, porque o filho tem uma ideia diferente, tem um sonho, tem um desejo diferente, não quer dizer que ele não gosta do pai, só quer dizer que ele quer viver uma coisa que tá dentro dele, que ele é um indivíduo completamente diferente dos pais, por mais que ele tenha nascido ali, por mais que ele tenha vivido naquele lugar, sido criado por essas pessoas, ele tá em outro tempo. Ele é filho de duas pessoas diferentes, né? Ele estudou em outro lugar, ele teve outros amigos, ele aprendeu outras coisas, é outra era, né? Então, às vezes os pais se sentem ameaçados e por isso não compreendem os filhos. E os filhos muitas vezes paralisam, porque se eu fizer algo que é do meu desejo, do meu encanto, que vai me realizar como ser humano, meus pais não vão gostar mais de mim. Então, a minha vida perde o sentido, não tem mais graça, não tem mais noção de ser, motivo de ser. Então eu acabo acumulando essa energia, ao invés de eu gastar, de eu explorar, de eu transformar essa vontade, esse ímpeto em uma ação, eu pego essa ação e engulo, engulo, engulo. Isso vai gerando uma tensão, porque é um excesso de excitação acumulada, sabe? Você se sente animado, cheio de energia para realizar alguma coisa e de repente você se vê limitado e você se submete demais. A gente precisa se submeter às leis, mas não a todas as leis de todas as pessoas, senão a gente abandona a nossa própria vida. E aí acontece um enrijecimento, um aprisionamento das emoções. E as emoções do latim significa movere, e isso é movimentar. Isso é experimentar coisas novas, é fazer coisas diferentes, né? E se a gente só paralisar, a gente trava, a gente adoece. O medo de sofrer, já vivido, ele vem aqui e assombra a gente, como se a gente fosse sofrer exatamente a mesma coisa, todas as vezes que tem um sofrimento diante da gente. É como se a gente sempre, ao passar por uma porta, por exemplo, tinha uma pessoa atrás dessa porta e assustava a gente. Na casa que a gente nasceu. Ah, brincadeira entre irmãos, de assustar. Aí você abre a porta, toda vez que você abre uma porta fora da casa dos seus pais, você espia atrás da porta para ver se tem alguém ali. Porque você está esperando passar pelo mesmo sofrimento que você passou em outra vez. Você já condiciona, você liga um modo hipervigilante de estar atento o tempo inteiro a todas as coisas que podem estar acontecendo ao seu redor. E assim, quando você vai ficando hipervigilante, você não relaxa. E o nosso organismo precisa dos ciclos para relaxar. O cortisol sobe lá de manhã para a gente ter energia, para a gente fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer, para a gente ir em busca do nosso alimento, para a gente ir em busca dos nossos sonhos. Mas vai chegando ao longo do finalzinho do dia, esse cortisol vai caindo, a gente vai sentindo mais sono e tudo mais. Cortisol é o hormônio do estresse. E então, assim, quando a gente tá o tempo inteiro com o cortisol lá nas alturas, é hora de estresse, 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 você acaba mexendo no sono. Quando a gente dorme mal, a gente não tem aquele pico de cortisol para dar aquele ânimo, aquela motivação, aquela vontade logo de manhã, nas primeiras horas do dia, a gente modifica a digestão, a gente modifica a nossa saciedade, nossa capacidade de lidar com o estresse também, a gente vai ficando cada vez mais esgotado, é como uma mola que vai se encolhendo, 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 ela perde a capacidade de oscilar. Na verdade, a gente precisa aprender a retornar para um tamanho anterior, ao invés de só encolher, só encolher, só encolher. O excesso de rigidez nos torna prisioneiros. A gente paralisa. É como se só existisse uma única forma de resolver todas as coisas. Uma única forma de... É como se só tivesse um caminho. E todos os caminhos são iguais. Na verdade, não tem um caminho só pra gente resolver tudo, mas é essa impressão que tem uma pessoa que tá rígida demais. É aquela pessoa assim, que ela sempre tem algo pra ensinar.
ou que às vezes ela tem uma receita para tudo. Pode ser aquela pessoa que se sente na obrigação de ser a dona da verdade, de ter algo a contribuir sempre. E nem sempre a gente tem algo a contribuir, às vezes a gente pode só ouvir. Ou ainda, sabe aquela pessoa que caga a regra? Sabe aquela pessoa que assim, tudo tem uma regra, tudo tem uma forma, tudo meticulosamente programado. É a pessoa também da autopunição, é aquela pessoa que assim, quando ela faz alguma coisa que não sai exatamente como ela imagina, ela vai se punir. Ela vai se agredir, ela vai se tratar mal. Ela não aceita muitas vezes quando errou, que interpretou uma coisa errada. Ela precisa dar uma justificativa. Ela não erra. Ela justifica porque se ela entendeu alguma coisa de errada, por exemplo, se eu tirei uma foto e a minha foto ficou fora de foco, eu vou falar assim, foi o visor da máquina que me enganou, porque eu jamais tiraria uma foto fora de foco. É esse tipo de pessoa. É um tipo de pessoa que ela acredita na teoria da conspiração. Tipo assim, é todo mundo contra ela. Eu tô sozinha. E na verdade tem um medo muito grande de se sentir sozinho. Só que aí, devido a esse medo de se sentir sozinho, é um medo tão real, é um negócio que a pessoa acredita tanto, que talvez ela se sinta merecedora de estar sozinha, que ela acaba criando uma situação para ficar sozinha, mas é sem querer que isso acontece, é um negócio que tá automático ali, e a pessoa muitas vezes não tem nem controle, nem noção do que é que tá fazendo. Existe esse medo tão grande do abandono, da pobreza, da escassez de recursos, e tudo isso é muito real. Mas é muito real na cabeça da pessoa, de um tanto que ela trabalha para isso, quando ela acredita muito. Quando a gente pensa muito em alguma coisa, a gente trabalha para isso. E aí acontece o pior, né? A pessoa acaba adoecendo. É uma pessoa que muitas vezes tem muitas dores, é uma pessoa que tem frequente dor de garganta, talvez, dor de ouvido, dor de cabeça, tensão nas costas, tensão muscular, tensão em pescoço, vive com torcicolo, esse tipo de coisa. Tem um grande sofrimento para atender às suas exigências. É uma pessoa que está sempre vigilante. Ela nega os sintomas, já que ela é autossuficiente. Ela faz de conta que tá tudo bem. Ela fica ali naquela dificuldade, como se ela fosse dar conta de tudo e não justifica, diz que a doença não se justifica, que tá tudo bem, que na verdade ela não precisa de nada, ela não procura ajuda, porque quem procura ajuda não é autossuficiente, não é bom, não sabe se virar, porque tem vergonha muitas vezes de assumir a sua fragilidade. E assim, procurar ajuda não é sobre a gente ser fraco ou sobre a gente não tá dando conta da vida, é sobre a gente poder falar sobre as nossas dores com um profissional. Por exemplo, quando você procura uma terapia, você vai atrás de alguém que vai te ajudar a se ouvir, vai te ensinar a se ouvir de uma forma diferente daquilo que você já fez até hoje. Se o que você já fez até hoje está te levando para um lugar que você não gosta, por que continuar repetindo? Por que continuar fazendo exatamente a mesma coisa? Se você continuar mantendo seus hábitos, você vai continuar mantendo os mesmos resultados. Não é possível abandonar uma forma de agir de hoje para amanhã, virar uma chavinha assim e simplesmente não faço mais isso. Pronto, sou uma nova pessoa. Mas do mesmo jeito que uma pessoa que quebra a perna, reabilita essa perna e passa por várias fases da reabilitação para voltar a andar, é possível voltar a fluir, voltar a movimentar quando a gente tem essa rigidez excessiva. E o tratamento vai ajudar a gente a conquistar qualidade de vida. O retorno para as atividades é para trabalhar, para sonhar, amar, reconquistar as atividades que fazem bem pra gente. Desde atividades mais simples até a realização de sonhos, o planejamento de coisas maiores. As estratégias que a gente pode criar para isso passam por aqui. Olha só. Se você quer receber mais compreensão, primeiramente, você precisa ser mais compreensivo com as outras pessoas e até com você mesmo. Acho que essa é uma das partes mais difíceis. Você sabe que uma pessoa que ela é muito rígida com outras pessoas, é comum que primeiramente ela seja muito rígida com ela mesma.
Então, assim, por exemplo, ela vê assim, ela olha que não tem água. Ai, puxa vida, eu devia ter pego água. Mas agora que ela percebeu pela primeira vez que a água acabou. Ai, eu devia ter me antecipado, eu devia ter pensado antes de sair de casa na água. Mas não pensou. Não pensou e a água acabou. E agora, o que a gente pode fazer? Pode buscar água. Aí, digamos que essa pessoa percebe isso, mas quando ela tá casada, ela se relaciona com alguém, aí ela fala assim: poxa, amor, você podia ter percebido que acabou a água, né? E a pessoa, tipo, tava focada em outras coisas. E isso acontece, as pessoas são diferentes, elas prestam atenção em coisas diferentes. Então, antes de você já chegar esfregando na cara da pessoa que ela falhou, que ela esqueceu, você pode perceber, ah, acabou a água. Puxa vida, esqueci de comprar. Amor, você poderia, por favor, comprar água pra mim? Pra nós? Eu percebi agora. E aí se resolve tudo, né? Ao invés da gente ficar com essa cobrança excessiva, com esse exagero, com essa rigidez, como se tudo já devesse ter sido feito para ontem, porque não vai ter uma nova oportunidade, porque a gente tem que resolver tudo. E na verdade a vida não é assim. Aquilo que a gente não gosta de receber, 1000 vezes melhor a gente não fazer primeiro. Ah, mas não é justo. Não é justo eu tratar a pessoa assim porque ela não faz isso pra mim. Mas é justo continuar todo mundo infeliz? É justo que a gente não consiga conviver bem? E você sabe de outra coisa? Quando a gente começa a tratar a outra pessoa bem, ela percebe, ela se sente melhor e ela devolve. É infalível. A partir do momento que você começa a tratar uma pessoa bem, ela se sente melhor, ela quer contribuir. Se você tá dentro de um relacionamento que tá tudo ruim, que a comunicação se perdeu, a parte boa, a parte gostosa se perdeu, o que você pode fazer é dar o primeiro passo. Reduzir a expectativa sobre o que o outro tá fazendo, até porque a outra pessoa tá fazendo o melhor que ela pode. Estratégias como a meditação, a yoga, sempre ajudam a reduzir essa rigidez excessiva, que também está associada com o excesso de pensamento. E quando a gente pensa demais, a gente está consumindo nutrientes também. A gente está gastando mais energia. E essa energia podia ser, por exemplo, para reparar a musculatura, para cuidar das nossas mucosas, mas não, a gente está ali ó, pensando demais e pensando o tempo inteiro. Pensar gasta energia. E se você estiver pensando demais o tempo inteiro em como resolver coisas e não souber relaxar, você vai estar consumindo muito mais magnésio, por exemplo. E o magnésio ajuda a gente a ficar mais relaxado, mais calmo e mais tranquilo. Se você consumir muito, você não vai conseguir relaxar. Sabe aqueles pulinhos que o olho dá assim, de vez em quando fica assim, parece que tá dando choque. Isso pode ser uma deficiência de magnésio, pode estar associada com uma má alimentação, quando você não consome vegetais verdes escuros, e também com excesso de estresse, quando você está muito estressado, quando você pensa demais. Então, melhorar a alimentação faz parte também da melhora dessa rigidez excessiva. Só que também precisa tomar cuidado para não partir para o outro lado, né? Ficar rígido demais com a alimentação. Para ficar mais tranquilo, uns suplementos, como por exemplo o 5-HTP, o magnésio, podem ajudar no relaxamento. A atividade física é um excelente remédio natural para a gente se sentir mais calmo, tranquilo, relaxado, para a gente dormir melhor, que por consequência, dormindo melhor, a gente melhora a alimentação, a digestão, o aproveitamento dos nutrientes. O sono, o horário de sono, ter uma rotina, ter exposição ao sol, tudo isso pode regular os nossos hormônios, como o hormônio do cortisol, do estresse, que vai subir, depois vai ter a sua queda. Para a gente regular isso, a gente precisa se expor um pouquinho ao sol, a gente precisa melhorar nossa alimentação, a gente precisa fazer uma atividade física. A caminhada ajuda muito, inclusive a melhorar a permeabilidade intestinal, que é como se o nosso intestino ele precisa ser pouco permeável para umas toxinas. Só que aí chega um ponto que às vezes quando a gente está muito estressado, muito irritado, se alimentando muito mal, dormindo muito mal, a gente deixa essa parede do nosso intestino mais furadinha. É chamado de leaky gut. É um intestino que vaza. Ele absorve muita toxina, muita coisa que não devia entrar para a nossa circulação. Então a gente consegue combater o leaky gut, inclusive com sono de qualidade, com atividade física de qualidade, uma atividade leve, moderada, por exemplo, faz parte disso, uma caminhada,
um pedal. E a musculação, né, sempre faz parte da melhora da nossa saúde, com qualidade de vida. A terapia, eu não podia deixar de falar, que faz parte do tratamento, da melhora dessa rigidez excessiva, quando a gente começa a investigar de fato a causa, o que está acontecendo com essa pessoa, por que é que ela está tão rígida, o que aconteceu lá atrás que travou assim. Quando a gente não se lembra das coisas, a gente repete. Então, durante a terapia, você tem a oportunidade de ficar mais consciente dos seus traumas, porque alguns traumas, eles podem guiar a vida da gente inteirinha. É como se a gente catasse alguma coisa, tacasse para debaixo de um tapete e ficasse tropeçando naquilo ali toda santa vez. E ao invés de tirar aquela sujeira dali de baixo, a gente escolhe tropeçar, porque não quero olhar para isso, eu não quero saber disso. Então, a terapia também pode fazer parte dessa melhora, de tudo aquilo que a gente pode se livrar, se soltar, ficar mais leve, entender por que a gente faz as coisas que a gente faz, qual é a minha responsabilidade nesse caos aqui que eu tô vivendo, o que eu poderia fazer hoje para melhorar isso aqui tudo, né? E o que tá ao meu alcance hoje, o que eu vou conseguir conquistar ao longo do tempo dessas melhoras todas. O fato da gente trazer para consciência situações que foram traumáticas pra gente, possibilita que a gente, revisitando, a gente possa tomar consciência com uma nova bagagem, uma nova condição, uma nova capacidade mais madura de olhar para as coisas que aconteceram com a gente, entender que, poxa, isso aí não era comigo, né? Essa é uma das coisas que a terapia faz pra gente, entender que nem tudo aquilo que aconteceu com a gente era culpa nossa. Não era tudo sobre mim, não fui eu que causei todas aquelas coisas, né? Eu não tinha como ter feito tudo isso sozinha, eu não sou tão importante assim. A gente pode modificar essas emoções de uma nova forma, que movimentando a vida fica mais fluida e os sentimentos ficam mais fluidos. A gente não fica aprisionado numa única ideia de que foi assim e era contra mim e não sei o quê. A gente rearranja as coisas aqui dentro da nossa cabeça de uma forma mais agradável, mais funcional. A terapia, ela vai trazer uma sensação de autonomia, de mais segurança, uma liberdade, uma independência, uma sensação assim de que o indivíduo vai aprender a sentir novamente as coisas da forma como fizer mais sentido para ele, que aquilo que foi falado sobre ele, aquilo que foi pensado por ele, não, isso não faz mais sentido para mim. O que eu quero é o que eu vou construir daqui para frente, com os novos hábitos, enfim. É possível que os medicamentos também ajudem nessa melhora, na busca por uma diminuição nesse excesso de rigidez. Mas é claro que isso vai ser prescrito por um psiquiatra. E é lógico, nem em todas as ocasiões é preciso o uso de medicamento. Às vezes, somente a terapia vai ajudar. Tudo depende do nível de sofrimento, do quanto a vida da pessoa está paralisada. Isso vai ser investigado pelo médico psiquiatra, tá? E sem contar que hoje em dia já se sabe que a associação das duas coisas, a terapia medicamentosa e a terapia psicológica, elas trabalham juntas na melhora do funcionamento do indivíduo, né? Para devolver esse indivíduo para ter uma qualidade de vida maior, essas duas coisas trabalham juntas. A rigidez excessiva, ela pode atrapalhar a gente de começar alguma coisa. Por quê? Cada vez que a gente for começar alguma coisa, vai ser tão frustrante, vai ser uma situação assim que o risco do erro, o medo da falha, ela é tão assustadora, a sombra parece que é maior do que a gente. E é um negócio que assim, não importa, eu posso fazer o que eu quiser, que essa frustração ela vai ser tão grande que vai fazer com que valha a pena que eu nem tenha começado. Porque toda vez eu me frustro tanto que começar a arriscar qualquer coisa parece tão assustador a ponto de não valer a pena. Mas aí, por outro lado, a pessoa começa a evitar de viver, evitar muitas vezes de sair, evitar de comer, evitar até o medo do abandono, o medo da vergonha, o medo de passar por uma situação que é tão insuportável que ela já viveu lá atrás em algum momento, e aí ela acaba adiando coisas, ela acaba até procrastinando mais. Se você conhece pessoas que têm o hábito de procrastinar, pode ser que o excesso de rigidez esteja associado. Isso é uma das coisas que acontece com a gente quando a gente é rígido demais. A gente evita de começar alguma coisa. Existem pessoas que sim, são rígidas, mas
mas já aprenderam a fluir. Tem uns traços que a gente não vai se livrar deles assim, mas a gente vai aprender a lidar com eles. Não é assim uma coisa que simplesmente vai sair de mim e eu tô livre, uhul, paz e amor. É que eu vou aprender a lidar com essa nova forma, né? A gente vai entender a nossa insatisfação. Quanto de insatisfação é pra eu tolerar? Quanto de insatisfação eu devo ignorar? E quanto de insatisfação deve ser o meu motor, minha mola propulsora que vai me empurrar daqui pra frente no sentido dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus objetivos, né? Porque se a gente permanecer com esse acúmulo de energia, esse monte de energia acumulada, a gente adoece cada vez mais, a gente não flui, a gente não vive, a gente não ama, né? E assim, se a gente tiver muito medo de uma nova dor, a gente muitas vezes escolhe ficar sentindo uma velha dor que seja já conhecida. E isso é triste, porque às vezes a gente tá tão acostumado com um nível de dor que a gente não suporta um pouquinho a mais de dor para depois ter uma melhora, para depois chegar num patamar que vai ser mais agradável, que a vida vai ficar mais prazerosa. Mas a gente evita de experimentar, evita de sentir, porque qualquer dor daqui para frente me quebra. Então eu paraliso e não faço mais nada. Mas aí talvez somente a dor de não estar vivendo vai fazer o sujeito se movimentar. Porque quando a vida fica sem graça demais, quando a gente não se sente vivo, realizando, percebe que a vida tá passando e que as pessoas estão indo. Muitas vezes a gente se sente até diferente das outras pessoas. Parece que as outras pessoas conseguem, a gente não. Parece que para todo mundo tem um caminho mais fácil, menos para mim. E daí, assim, quando essa dor for grande o suficiente, a dor de não estar vivendo, quando ela for grande o suficiente, a gente faz alguma coisa. Aí a gente se movimenta. Aí a gente fala, beleza, eu sei que eu vou sentir dor e vou assim mesmo. A função da dor não é ser ignorada. A dor tem uma função que serve para avisar a gente que a partir do momento que a gente começa a sentir dor, a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo. A gente precisa olhar para a dor para entender o que ela está tentando avisar pra gente. Imagina só que você se aproxima do fogo, você põe a sua mão próxima do fogo, o que acontece? Você tem um estímulo para retirar, porque se estiver te queimando, você recebe um aviso que vem parar aqui na sua cabeça pela sensibilidade que a gente tem na nossa pele. Os nossos neurotransmissores se comunicam e avisam, tira a mão daí, porque vai queimar, a gente tem um reflexo. A gente se prepara para não adoecer. Então, a dor tem uma função. Se a função da dor é proteger a gente, então a gente precisa aprender a olhar para ela. Quando alguma coisa estiver doendo, a gente precisa aprender a não insistir. Só que muitas vezes, por exemplo, a gente insiste num relacionamento que não tá dando certo, que a outra pessoa não entende a gente não consegue se comunicar com a pessoa, mas a gente gosta tanto daquela pessoa que a gente quer continuar ali. Ai, mas essa pessoa é tão bonita. Ai, mas eu nunca mais vou achar outra pessoa assim, ou sabe? Vai achar outra pessoa, tem sempre alguém. Esse mundo é tão enorme, tem tanta gente morando nesse mundo. Sempre vai ter alguém que está interessado em alguma coisa que você tá. Esse mundo é abundante, esse mundo é cheio de possibilidades, as travas estão só aqui na cabecinha da gente. Na verdade, quando a gente insiste muito numa situação, exatamente aquela situação que você fala assim, não posso abrir mão disso de jeito nenhum. É mais ou menos esse tipo de situação que mais adoece a gente. Porque a gente está insistindo numa coisa que não está fluindo, que não está funcionando. Então, a gente precisa compreender as nossas emoções. Biologicamente, a gente compreende que o fogo faz mal, mas e as nossas emoções? A gente não ouve, a gente não sabe o que aquilo está significando. Por que eu estou sentindo isso quando essa pessoa começa a falar aquilo? Por que meu coração dispara? Por que eu fico com falta de ar? Observa isso, olha para isso. Na terapia você tem a oportunidade de aprender a sentir o que você sente quando tal coisa acontece. Por que você estava sentindo aquilo quando a pessoa começou a falar isso? O que tem por trás disso? Você começa a ficar esperto com esse tipo de situação. Você não fica apenas vigilante, porque se você apenas ligar o modo de hipervigilância, você vai adoecer. Eu tenho que estar muito esperto, eu tenho que me antecipar a tudo. Eu fico alerta, eu fico com medo, todo barulho me preocupa, todo barulho me faz pensar que alguma coisa terrível está acontecendo, que eu vou ser assaltada, que alguém vai pular um muro, ou que, sei lá, que meu marido vai morrer, que meu filho vai morrer. A gente precisa ir se soltando dessa hipervigilância
E isso acontece naturalmente nas sessões de terapia. Isso leva tempo, isso depende de uma pessoa para outra, como vai funcionar. Na terapia, você tem a oportunidade de ser ouvida por um profissional que vai te ajudar a pensar, organizar, decidir, não te dando sugestões, mas por te ouvir de uma maneira diferente da forma como você já foi ouvida até hoje, pelos seus amigos, pelos seus parentes, vai quebrar o padrão de reprodução dos seus pensamentos. Ele vai te deixar livre para fazer associações, que na psicanálise são as livre associações, que são maravilhosas quando a gente aprende a aproveitar, aprende a ouvir essa fluência toda. Inclusive, você vai ter a oportunidade de descobrir quem é você diante de tudo isso que aconteceu com você. O que é que você quer fazer com tudo isso daqui para frente? O que é que você gostaria de ser? Como você vai construir aquilo que é seu de fato? Aquilo que muitas vezes você foi engolindo, se enganando, fazendo de conta que não estava ali. É nisso que o terapeuta vai te ajudar. As primeiras sessões, elas podem ser mágicas, incríveis, encantadoras, uau! Você fica assim, tipo, muito apaixonado pelas sessões de terapia. Só que com o passar do tempo, elas vão ficando mais normais. Mas isso também faz parte do processo. E aí, é comum que aquelas pessoas que tendem a desistir quando as coisas ficam mais difíceis, ou quando dá uma preguicinha, assim, elas tentem desistir da terapia também. Quando houver esse desejo de desistir, é preciso levar esse assunto para a terapia. Por que é que você quer desistir, né? E assim, normalmente você não quer desistir por causa do terapeuta ou por causa de alguma dificuldade, tipo, é difícil ir até lá, é difícil estacionar. Não é nada disso. Você quer desistir porque você cansou, porque você não acha que vai funcionar, mas vai. O terapeuta, ele tá vendo isso acontecer com outras pessoas o tempo inteiro, então ele sabe que faz parte do processo. Inclusive, faz parte do processo você desanimar no meio do caminho, porque você tem a impressão de que não vai sair mais nada dali, de que você não consegue mais fazer associações incríveis como você fazia antes, só que antes tinha um monte de bola pertinho da caçapa pronta para cair na caçapa, né, no jogo de bilhar. Agora que essas bolas já caíram, a gente vai criando essas condições para que outras bolas que estão mais difíceis de chegar na caçapa, elas comecem a se movimentar. E assim, isso é um processo lento e é um assunto que você não precisa escolher e pensar assim, nossa, como será? O que eu vou falar na terapia? Eu não tenho nada para falar. Não precisa escolher, não precisa anotar, não precisa levantar a pauta. É naturalmente que a coisa acontece. Você começa a falar sobre um assunto tipo, nossa, que dia chuvoso hoje, né? Eu adorava quando chovia, quando eu era... Pronto. Você já parou numa história que você nunca tinha falado. E só o fato de você falar sobre algo que você nunca tinha falado vai modificar coisas ali na sua cabeça. Vai modificar a sua forma de ver o seu dia hoje, a sua vida hoje, os seus erros hoje, vai modificar a forma como você interpretou, deixou guardado aquilo que você pensava sobre você desde sempre. Então não precisa se preocupar com isso, porque isso naturalmente vai acontecer. O processo ele acontece quando a gente está aberto para ele. Essa pressa de que as coisas se resolvam normalmente atrapalha. É sobre continuar. Quando você começa a fazer uma musculação, por exemplo, se você tiver pressa, esses dias eu escutei alguém falando assim que queria emagrecer 30 quilos em 2 meses. Você perder 15 quilos em 2 meses, em um mês, 15 quilos em cada mês, você vai fazer uma agressão tão grande pro seu organismo que a chance de você ganhar muito mais peso depois é muito grande, sem contar que você vai se sentir mal, você vai ficar cansado, provavelmente vai ter queda de cabelo, você vai ter queda de imunidade. Você abre porta para uma série de problemas pela pressa. Porque daqui 2 meses eu vou viajar e não sei o que. Então adia a viagem. Adia a viagem para daqui 1 ano. Daqui 1 ano você perde 30 quilos. Mas você não ganhou 30 quilos em 2 meses. Por que você quer perder em 2 meses? Né? Não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender o tempo das coisas e continuar fazendo. Quando você começa a fazer uma musculação, por exemplo, você tem um ganho para sua saúde, para sua qualidade de vida, que vai muito além do emagrecimento. É sobre levantar, se sentir bem em pé, não ter dor nas pernas, não ter dor no pé, dormir melhor, subir uma escada sem ficar tão ofegante assim. É você se sentir bem, para fluir, para trabalhar, para viver, para amar, sabe? O emagrecimento é parte do processo.
né? Mas às vezes a gente passa as coisas uma na frente da outra. A gente precisa aprender a ter paciência com as coisas, com o tempo das coisas. Como é que a gente aprende a ter paciência? Tendo, esperando, continuando a fazer aquilo que está diante da gente ao invés de fazer aquilo que é impossível fazer. Por que a gente quer fazer aquilo que é impossível? Ao invés de fazer aquilo que está diante da gente mesmo. Essa pressa que a gente tem de resolver tudo para ontem, de realizar tudo como se a gente já devesse ter feito tudo, ela pode atrapalhar a gente e ela vem de uma ingenuidade, uma inocência de que as coisas levam menos tempo do que elas realmente levam para ser feitas, ou que é preciso menos empenho para as outras pessoas. É como se todas as outras pessoas tivessem tido mais facilidade para conquistar um trabalho bom e que um corpo saudável também foi mais fácil para tal pessoa por causa da genética. Na verdade, parece assim que todo mundo tem tudo, menos você. Que para mim é impossível. Todo mundo tem um trabalho melhor que o meu, todo mundo tem um relacionamento melhor que o meu, tem um corpo melhor que o meu, tem mais dinheiro do que eu. Parece que para mim as coisas nunca vão acontecer e que para todo mundo sempre vai dar certo. E na verdade a gente precisa começar a observar o que é inegociável para mim. O que eu não abro mão de jeito nenhum. Quando eu começar a observar o que é inegociável para mim, eu começo a entender o motivo das minhas sensações. Isso a gente faz na terapia. Se você é do tipo que ouve muito as pessoas que estão em volta de você, como os seus pais, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, se a opinião de quem está em volta de você é muito importante para você, pode ser que eles te digam que a sua terapia não está funcionando. Pode ser que eles digam assim que, nossa, mas você tá mais... tá falando umas coisas mais desagradáveis, você tá mais difícil de conviver com você. E assim, quando a gente começa a pontuar mais, dizer mais o que a gente pensa, dizer mais o que a gente deseja, é comum que as pessoas se sintam não agradadas com o seu comportamento. Por exemplo, se para você é difícil de dar carona para uma pessoa porque você vai comprometer o seu dia, a pessoa chega e te pede uma carona, e você fala assim, desculpa, hoje eu não vou conseguir te dar carona, tá? Mas da próxima vez, se você me avisar, a gente sai 5 minutinhos antes, beleza? Você vai embora. E aí a pessoa depois encontra um familiar seu e fala, nossa, não sei quem tá chato, né? Porque você pontuou algo que era importante para você e algo que não vai de encontro com a expectativa dele com relação a você, mas você não é obrigado a dar uma carona para uma pessoa que te pediu de última hora, que vai atrapalhar as suas coisas. Para você ser fiel a você mesmo, muitas vezes você tem que dizer nãos. E dizer nãos é desagradável para a pessoa que ouve e para a pessoa que fala também. E assim, as outras pessoas vão julgar a gente conforme a bagagem delas, não é com a gente. E para você continuar fazendo terapia, ouvindo esse tipo de coisa, é muito difícil. Porque você ouve que as pessoas não estão te aprovando mais. Mas por outro lado, você começou a se aprovar um pouco mais. E aí é quando você vai se transformando numa pessoa mais fiel a você mesmo. Só que não é um caminho fácil, mas vale cada segundo. Essa rigidez excessiva, ela pode atrapalhar a gente até de dizer não para outras pessoas, porque a gente se sente na obrigação de fazer aquilo que é esperado da gente. Então a gente precisa ir se soltando aos pouquinhos dessa rigidez excessiva para aprender a falar os nãos que a gente tem que falar, para se sentir livre para ser aquilo que a gente quiser, sem sentir culpa também. A rigidez excessiva, ela pode atrapalhar a gente de desenvolver uma continuidade em várias tarefas que são importantes pra gente, como atividade física, seguir uma dieta, entrar num relacionamento, se manter firme num trabalho, se manter firme numa terapia, por exemplo. Quando a gente é criança, a gente costuma ter uma noção de mundo diferente, né? Porque a criança que é pequenininha ali, ela é o centro do universo para os pais, né? Freud até fala na introdução ao narcisismo sobre His Majesty the Baby, a majestade, o bebê. O bebê, ele costuma ser poupado, ele dá ordens, ele é bom demais pro mundo, ele não tem que trabalhar, ele não pode errar, ele não suporta falhar.
quando ele vai crescendo, continua com essas características, né? Dessa pessoa que foi muito poupada, que não desenvolveu essa habilidade de continuar, porque tinha sempre alguém ali fazendo por ele. É natural quando a gente é criancinha que a gente tem alguém que faça essas coisas por nós. Só que é natural também que aos poucos a gente vá se soltando, nossos pais vão dando um pouco mais de liberdade pra gente, e assim a gente vai aprendendo a se soltar de tudo aquilo que não faz mais sentido, daquilo que não é mais necessário. Tem algumas coisas que acontecem que às vezes atrapalham a naturalidade dessa mudança acontecer, né? Do bebê deixar de ter um comportamento de bebê e passar para uma vida adulta em que ele já tem mais autonomia e independência. Uma das coisas é quando os pais não suportam ouvir o choro do bebê. Sim, os pais tem a obrigação, né, de cuidar desse bebê, mas às vezes é impossível você entender e resolver tudo. Só que muitas vezes quando o choro desses pais não foi ouvido, quando esses pais não puderam chorar também, é muito difícil de lidar com o choro de uma criança. Então, uma das coisas que acontecem é que você não pode chorar nada que alguém vem e resolve pra você. Então, aí você pensa que lá na vida adulta vai ser assim também. Você, na verdade, cria essa memória. Então, é preciso trabalhar tudo isso para que lá na vida adulta, que essa habilidade tenha sido desenvolvida, para que lá na vida adulta a gente consiga finalmente lidar com os nossos traumas, nossas dores, nossas angústias, que a gente sabe que sim, é possível chorar, é permitido chorar e é normal chorar para que as nossas emoções saiam. A gente não tem que estar feliz o tempo inteiro, a gente pode oscilar, a gente pode chorar, a gente pode estar triste. Tem dias que a gente não tá tão feliz assim, a gente não é obrigado a estar feliz o tempo inteiro. É possível que você desista das coisas que são importantes para você porque você espera estar motivado para continuar fazendo aquelas coisas que você sabe que são importantes. E aprenda uma coisa, você não precisa fazer aquilo que é importante para você só quando você tá motivado. Você tem que fazer porque você tem que fazer, porque é importante para você. As pessoas que têm corpos fortes, elas não treinam só quando elas estão com vontade, elas treinam sempre. Não é necessário você acordar de bom humor, com um sorriso de orelha a orelha, feliz da vida com todas as questões resolvidas, para ir lá e fazer a sua musculação. Não, você só precisa daquelas horas, naquele dia, ir lá e fazer o que você tem que fazer. Se a gente for ficar esperando, tá motivado o tempo inteiro para fazer as coisas que são importantes pra gente, a gente muito provavelmente vai fazer muito pouca coisa. A motivação é uma parte que vem no começo e ela pode ser trocada também. A sua motivação pode ser o seu propósito com a sua saúde. O seu corpo não vai ficar forte só porque você acha que você merece. Tudo bem, você merece, todo mundo merece, mas a vida não é só sobre merecimento, é sobre fazer para ter. Se você não fizer a musculação, você não vai dar o estímulo que o seu músculo precisa para crescer. Músculo cresce assim, não adianta. Se a gente for parar para pensar, nossa, ai, não sei quem não tem bunda, né? Não tem bunda porque não treina. Qualquer um pode aumentar a musculatura glútea. Vai ficar forte, é só comer direito e dar o estímulo adequado, dar o descanso adequado. A musculatura cresce. Já teve períodos em que eu tive a bunda enorme e já teve períodos que eu tive a bunda pequena. Por quê? Porque não era genético. A minha genética tem uma tendência se eu soltar na banguela, mas se eu continuar fazendo a minha musculação, aí eu vou ter a bunda que eu controlar ali na dieta, na atividade física. Se a gente continuar caminhando para o nosso objetivo sem motivação, sem pressa, sem pausa, com um negócio que chama ritmo, só continuar, a gente vai conquistar aquilo que é importante pra gente. A gente vai trabalhar para a realização das coisas que são importantes para nós. As pessoas que treinam, elas não treinam só quando elas querem, elas treinam porque elas precisam, porque elas sabem que a qualidade de vida do organismo delas depende daquilo ali. E, como já falei várias vezes, a forma física e o emagrecimento, eles fazem parte de um organismo que continua ali tendo a certeza de que ele precisa daquele músculo. A musculatura só vai crescer se você provar para o seu organismo que existe um estímulo, existe um uso, que ela tem função, porque músculo custa muito caro para o nosso organismo, energeticamente falando. Então, para ele guardar, reservar energia em forma de músculo, você precisa provar que você usa essa musculatura. Então, você vai treinar, você vai fazer sua atividade física, mesmo quando você não tiver com vontade, porque o corpo da gente precisa do movimento. Hoje em dia já foi associado, já se sabe, tem estudo científico falando que quanto mais forte for o seu quadríceps, menores as chances você tem de desenvolver Alzheimer. Quadríceps é um músculo grandão da coxa. Ou seja, você precisa fazer muito agachamento.
para ter o quadríceps forte. Você precisa levantar peso, você precisa sim ir lá na academia, mostrar para o seu organismo que esse músculo aí tem função para se agachar e se levantar de uma privada, por exemplo. Hoje tá simples, mas vai chegar uma hora que vai ser difícil. O organismo da gente precisa da atividade física e é melhor a gente fazer. Porque quanto mais a gente cuida do nosso organismo, mais a gente ganha em qualidade de vida. Por mais desafiador que seja, por mais difícil que pareça, é sobre continuar. E vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil. É assim que a gente constrói hábitos. As pessoas não precisam concordar com você. As pessoas podem pensar diferente de você. Isso vai sim ser desconfortável muitas vezes, até porque para os nossos pais, por exemplo, às vezes é desconfortável ver um filho tomando um caminho diferente daquilo que eles fizeram na vida deles. E quando um filho se realiza através de um caminho diferente do caminho que os pais tomaram, não significa que o filho está rejeitando os pais, que os pais erraram, que os pais não souberam o que fazer, o que instruir. Só significa que o filho é um indivíduo diferente dos pais. É só isso. Significa que ele tem outros sonhos e que ele imagina, que ele vê a vida a partir de um novo prisma, de uma nova ótica. E isso não vai contra os pais, embora seja desafiador. Isso só quer dizer que os filhos não são uma cópia dos pais, que eles não são uma cópia de todas as pessoas com quem eles convivem, ou enfim, quando a gente é diferente do meio onde a gente está, não quer dizer nada de mal contra todas aquelas outras pessoas, só quer dizer que a gente é diferente, porque é diferente não é contrário, só é diferente. Não precisa ser tudo igualzinho. A gente tem aí 7 bilhões de pessoas no planeta, são 7 bilhões de possibilidades. A gente não precisa fazer exatamente a mesma coisa sempre. A única coisa que importa para um indivíduo, quando ele está indo atrás daquilo que importa para ele, daquilo que é diferente para ele e que faz sentido, é se constituir como indivíduo, é ficar inteiro. Você só pode ficar inteiro se você não abandonar os seus próprios sonhos, seus propósitos, seu motivo, seu desejo. E isso você vai buscar, inclusive na terapia, porque é lá na terapia que você tem a oportunidade de descobrir quem é você, onde você vai, o que você está fazendo aqui, qual que é o seu motivo de continuar inteiro. O que te estrutura da forma como você é, da forma como você deseja ser. Você constrói todas essas respostas na terapia. É único, é um processo que leva tempo. Cada pessoa vai ter um tempo diferente para entender quem eu sou, onde que eu tô indo, o que que eu quero fazer com essa bagagem toda, como que eu vou fazer isso daqui para frente. É super possível. O tempo que vai demorar depende muito mais do quanto a gente está aberto, do quanto a gente vai se permitir, do quanto a gente quer de fato abrir mão de algumas coisas que muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum e sempre pode. E eu desejo profundamente que você encontre quem é você, que você consiga se olhar de uma maneira mais gentil, que você se permita se abrir para um processo de terapia, porque pode ser simplesmente maravilhoso, pode não ser fácil no meio do caminho, mas é libertador, é muito agradável. E não é sobre precisar, é sobre merecer. Todo mundo merece uma nova forma de pensar, mais baseada naquilo que faz sentido para mim, porque um terapeuta, ele jamais vai enfiar uma ideia na tua cabeça que venha da cabeça dele. Ele não vai querer que você se comporte como ele espera. Ele vai querer que você seja você mesmo. Esse é o maior desejo de um bom terapeuta. Um terapeuta que deseja que você seja autônomo, independente, que você volte a fluir, a viver a sua vida, a encontrar sabor, gosto, desejo, prazer na sua própria vida. É isso que o bom terapeuta consegue despertar em você, que você volte a fluir, a viver, a sentir tudo aquilo que você deseja. Um grande beijo, fica por aqui. Fica assim, uhul, paz e amor.